Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês 3 orações e nós vamos fazer análise morfossintática, tá? O objetivo desse vídeo é para que você, na hora de estudar, possa revê-lo, pegar os seus conteúdos do caderno e da apostila e se preparar para as provas, tá bom? É para te ajudar a lembrar de todo o conteúdo, tá? Então vamos lá? Pessoal, vamos à primeira oração. A moça bonita recebeu um bilhete de amor. Então vamos lá. Primeiro vamos analisar de quem que nós estamos falando. Nós estamos falando da moça bonita, né? Então sempre você tem que ter um norte para você começar, um ponto para você começar a sua análise. Então vamos lá. Vamos começar primeiro pela análise morfológica. Tá? Então, o que eu vou fazer agora aqui para baixo é análise morfológica. Nós vamos analisar palavra por palavra naquelas 10 classes de palavras que nós aprendemos. Artigo. Aqui no caso, não nos interessa classificar como definido, indefinido, masculino, feminino, apenas artigo, tá? Moça. Moça é o substantivo. Bonita está dando uma característica à moça. Então aqui eu tenho adjetivo. Muito bem. Recebeu, gente, já é um verbo, tá? Então aqui, verbo. É uma ação. Outro artigo. Artigo. Bilhete, outro substantivo. Preposição. Todas essas classes de palavras nós já aprendemos em aulas anteriores. E amor é um substantivo. O substantivo abstrato, mas um substantivo. Bom, fizemos a classificação morfológica, palavra por palavra. Agora nós, nos baseando na análise morfológica, nós vamos fazer a sintática, tá? Então vamos, primeira coisa, o verbo. Vamos fazer aquela perguntinha simpática para o verbo. Quem é que recebeu um bilhete de amor? Lembra? A gente começa a fazer a pergunta do verbo, vai até o final da frase. Por mais estranho que seja a resposta, tem que seguir o tempo verbal. Quem é que recebeu o bilhete de amor? A moça bonita. Não é só a moça, é a moça bonita. Este é o sujeito, a moça bonita. Então a gente vai pegar aqui, ó, vou fazer uma chave envolvendo todo o sujeito. A moça bonita. Ótimo, então aqui nós temos um sujeito. Agora vamos fazer dentro do sujeito análise. Um artigo na análise sintática se chama adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Lembrando, quais são as classes de palavras que são adjuntos adnominais na análise sintática? Artigo, pronome adjetivo, adjetivo, locução adjetiva e numeral. Então, o artigo é um adjunto adnominal. Moça, substantivo. Toda vez que eu tiver um substantivo, seja onde ele for, eu vou ter um núcleo. Então, este, moça aqui, essa palavra é um núcleo. É só você olhar na análise morfológica. Por isso que a gente faz a morfológica antes. Substantivo, núcleo. Bonita, adjetivo. Opa, mais um adjunto adnominal. Podem ter vários adjuntos adnominais, vários substantivos, tá? Muito bem. Se eu
sujeito aqui, só um núcleo, então meu sujeito é simples. Quando eu tenho um núcleo só, meu sujeito é simples. Quando eu tenho dois ou mais núcleos, meu sujeito é composto. Eu tenho um núcleo dentro do sujeito simples. Ótimo. Sujeito já está pronto. Agora vamos ver o resto da oração. Vamos no predicado. Tirando o sujeito, pessoal, lembra? Tudo que sobra na oração é predicado. Então vamos lá. De recebeu o verbo, vou até fazer uma linha aqui, ó. De recebeu até amor é o predicado. Muito bem. Lembrem, quando eu ensinei predicado para vocês, eu falei que há alguns tipos de predicado. O predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. O sétimo ano aprendeu até agora os predicados verbal e nominal. Então vamos analisar dentro desses dois que vocês já estudaram. Bom, então, primeira coisa, receber um bilhete de amor. O núcleo dentro do predicado, o núcleo principal é o verbo. Dentro do predicado, o núcleo é o verbo. Meu verbo está aqui. Então, ele é o núcleo do predicado. Se eu tiver o verbo de ação, o meu predicado, ele é verbal. É o caso do verbo receber. Mas vamos analisar aqui. Que tipo de verbo eu tenho aqui, ó? Verbo. Nós aprendemos que há alguns tipos de verbos na análise sintática. O verbo transitivo, que pede complemento. O verbo de ligação, que ele está ligando o sujeito a uma característica. E o verbo intransitivo, que é aquele verbo que não precisa de complemento. Ele, por si só, já traz toda a informação. Vamos analisar o verbo receber. A moça bonita recebeu. Se eu parasse a frase por aqui, você não entenderia. Ela recebeu o quê? Veja como o verbo receber precisa de um complemento. Quem recebe, recebe alguma coisa. Então, o verbo receber é um verbo transitivo, porque ele pede. Eu não poderia parar aqui, a moça bonita recebeu. Fica sem sentido. Recebeu o quê? Então, eu preciso de um complemento, verbo transitivo. Ora, se a moça bonita recebeu, ela recebeu o quê? Ela recebeu um bilhete de amor. É a resposta do que a moça recebeu. Então, um bilhete de amor é o objeto do verbo transitivo. Certo? É o objeto. Muito bem. Agora, tipos de objeto. Vocês sempre fazem confusão objeto direto, objeto indireto. O objeto direto é aquele que a resposta que vem logo após o verbo apresenta. O direto é aquele que não apresenta uma preposição. Quando a resposta, logo após o verbo, apresentar uma preposição, ela é indireta. Aqui eu não tenho preposição. Olha, eu marquei, a preposição está longe. Eu vou olhar logo depois do verbo, não as preposições que vêm depois. Logo após o verbo eu tenho um artigo. Então, o meu objeto é direto. Eu não tenho a preposição aqui. Eu tenho artigo. Então, a moça bonita recebeu um bilhete de amor. O bilhete de amor é o objeto direto do verbo receber. Esse verbo transitivo é direto também. Esse direto daqui também é o direto daqui. Certo? Muito bem, vamos continuar. Aqui já analisamos o núcleo, já analisamos o verbo. Agora vamos analisar o objeto direto. Sabemos que isso é o objeto direto. Mas e dentro do
objeto direto? O que eu tenho? Eu tenho o artigo, que é, na análise sintática, adjunto adnominal. Eu tenho um substantivo, que na análise sintática é um núcleo. Eu tenho uma preposição e um substantivo. Agora vamos dar uma paradinha aqui. De amor, gente, é uma característica do tipo de bilhete. Pode ser vários tipos de bilhete. Esse aqui é um bilhete de amor. Então, de amor está qualificando o tipo de bilhete. Lembra, quando eu tenho uma preposição mais um substantivo, eu tenho uma coisinha chamada locução adjetiva. Lembra disso? Preposição mais substantivo forma locução adjetiva. Que coisa meio doida, mas é verdade. Olha como eu estou dando uma característica do bilhete. Então, eu estou qualificando um nome e não o verbo. Se eu estou qualificando o núcleo, o bilhete, de amor é um adjunto adnominal também, tá? Então, existe núcleo dentro do objeto direto, dentro do sujeito, dentro do predicado, só que o núcleo do predicado é o verbo, tá? Adjuntos adnominais, ele vai existir na frase inteira, não só no sujeito. Isso vocês têm que ter bem visível. Olha, dentro do objeto direto, olha o que eu tive. Adjunto, núcleo, locução, normal, tá, gente? Então, não vão achando que essas palavras só vão aparecer os adjuntos do sujeito. Não, não, não. Ele vai aparecer no objeto também, tá bom? Por enquanto, essa frase nós já terminamos, já fizemos a análise completa dela. Bom, gente, vamos para mais uma oração. O vaso de porcelana está quebrado. Vamos lá? Começando da análise morfológica. Sempre a morfológica. Por quê, professora? Porque ele te ajuda a fazer a sintática. Ou, artigo, vaso, substantivo. De, preposição. Lembrem das aulas de preposição. Porcelana, substantivo. Está, é um verbo, gente. É um verbo de estado, não é de ação. E quebrado é um adjetivo. Quebrar é verbo, quebrado é adjetivo. Cuidado com essas palavras, tá? Muito bem, olha aqui que interessante. Nós estamos falando de quê? Do vaso de porcelana. Então, repara como de porcelana está dizendo o tipo de vaso que ele é. Pode ser um vaso de vidro, pode ser um vaso de madeira. Esse é um vaso de porcelana. Então, olha como porcelana, de porcelana, está dando uma característica para o vaso. E eu tenho uma preposição vindo, né? O vaso do tipo que ele é. Esta preposição mais o substantivo forma o que mesmo? A locução adjetiva. Por quê? Porque eu estou dando característica ao vaso, que é um substantivo. Então, está funcionando como um adjetivo. Muito bem. Fizemos a análise, agora vamos para a sintática. Depois que você faz a morfológica, fica meio caminho andado. Então, vamos lá. O que é que está quebrado? O que é que está quebrado? É o vaso? Não. É o vaso de porcelana. Lembra? Você pega o verbo, faz a pergunta até o final, a resposta é tudo que sobrou na oração. O vaso de porcelana. Tudo isso aqui é o sujeito. Eu vou até dividir com a linha aqui. Isso é o sujeito. Então vamos lá explicar.
Ótimo. Dentro do sujeito, vamos analisar de novo. Artigo, adjunto, adnominal. Vaso, substantivo, é o núcleo, todo substantivo é núcleo. Aqui, eu tenho uma locução adjetiva. Locução adjetiva dentro da análise sintática é adjunto, adnominal. Um núcleo só, sujeito simples. Ótimo, então vamos agora para o predicado e agora a gente vai dar uma parada especial aqui. Vamos lá. Eu falei para vocês que há 3 classificações do verbo. O verbo transitivo, o verbo de ligação e o verbo intransitivo. Gente, o verbo transitivo, ele é verbo de ação. Esse nosso verbo aqui, ele não é de ação, ele é um verbo de estar. Toda vez que eu tiver o verbo de estar, repare, eu estou ligando o meu sujeito a uma característica. Olha como ele serve de ponte. É alguma coisa que eu falo, é alguma característica que eu falo do sujeito. Então ele serve aqui como um verbo de ligação. O vaso de porcelana está quebrado. Esse está é um verbo de estar, está mostrando o estado que ele está quebrado. Então é um verbo de ligação. Bom, quando eu tenho verbo de ligação, gente, o meu núcleo do predicado não é o verbo. Isso é uma coisa que vocês fazem muita confusão. Quando eu tenho verbo de ligação, o núcleo do predicado é um adjetivo e não o verbo. Tá? Então a gente tem que ter muita atenção para isso. Quebrado, gente, na análise sintática se chama predicativo do sujeito. Não é predicado, é predicativo do sujeito. É um adjetivo. Não é adjunto adnominal também. Mas pronto, por que não é adjunto adnominal? Por isso aqui. Porque eu tenho isso aqui. O verbo de ligação muda tudo. Então eu tenho, o meu núcleo passa a ser o adjetivo e não o verbo. Porque ele é de ligação, é de estar. E o meu predicado, ele é nominal e não verbal. Justamente por causa deste carinha aqui, o verbo de ligação. Então, recapitulando, quando eu tenho verbo de ligação, o meu núcleo é o predicativo do sujeito. E o predicativo do sujeito não pode ser adjunto adnominal. Eu posso ter outros adjuntos na oração, mas aquele que o verbo de ligação está ligando o sujeito a uma característica, ele tem que ser predicativo do sujeito. Cuidado com isso, preste bastante atenção, ele vem depois do verbo, certo? Então, mais uma oração para você estudar para a prova. Joia? Mais um exemplo, pessoal. Meus primos chegaram ontem às 17 horas. Então vamos lá. Vamos começar com a análise morfológica. Vamos lá. Meus. Meus, gente, é o pronome. Agora eu vou dar uma paradinha aqui. Pronome, nós temos um pronome substantivo e um pronome adjetivo, tá? O pronome substantivo é aquele pronome que está no lugar do nome. Ele vem no lugar do substantivo. Então ele se chama pronome substantivo. O pronome adjetivo, ele está acompanhando o substantivo, ele está do lado do substantivo, tá? Nesse caso aqui, meus é o pronome, mas primos é o substantivo. Então o pronome que está acompanhando o substantivo, ele é um pronome adjetivo. Certo? Pronome adjetivo. Primos, substantivo. Chegar é verbo. Ontem
Apareceu uma palavrinha. Advérbio. Gente, o advérbio é aquela palavra que dá características. Assim como o adjetivo vai dar característica ao nome, ao substantivo, o advérbio ele vai dar característica ao verbo, ao adjetivo e a outro advérbio. Então, repara aqui, o advérbio está dizendo quando os primos chegaram. Eu estou dizendo quando chegaram. Olha, a pergunta é por chegar. Eu estou dando uma característica ao verbo e não aos primos. Então, é um advérbio e não um adjetivo, tá? Só que eles chegaram ontem, quando? Às 17 horas. Esse às, quando eu tenho o A com acento indicativo de crase, eu tenho uma preposição, tá? Uma preposição, só que não é artigo. 17, numeral. E horas, substantivo. Muito bem. Então vamos lá. Meus primos chegaram ontem às 17 horas. Ótimo. Reparem que às 17 horas forma uma locução, tá? Quando eles chegaram ontem, que horário? Às 17 horas. Isso aqui também é um advérbio, só que aqui é uma locução adverbial, porque quando eu tenho preposição mais o substantivo, porém dando características ao verbo, eu tenho uma locução, isso tudo aqui é uma locução adverbial, não é adjetiva. Se eu estivesse dando uma característica aos primos, seria adjetiva, mas eu estou dizendo de quando eles chegaram, estou dando uma característica de tempo ao verbo. Então, as características ao verbo chamam-se advérbios. Se elas forem acompanhadas de preposição, são locuções adverbiais. Muito bem. Terminamos a nossa análise morfológica. Atentem a isso. Eu tenho, na verdade, dois advérbios. Um aqui e uma locução adverbial aqui. Advérbio do lado de advérbio. Pode sim e é perfeitamente normal. Então, vamos agora para a parte de cima. Vamos lá. Pega o verbo e faça a perguntinha. Quem é que chegaram ontem às 17 horas? Meus primos. Meus primos é o sujeito dessa paradinha aqui. Sujeito, ok? Muito bem. Analisando. Pronome adjetivo dentro do sujeito é adjunto, adnominal. Tirar aqui para não atrapalhar. Pronto. Primos é o núcleo, é o substantivo, é núcleo. O núcleo só, sujeito simples. Lembrando que palavra no plural é o núcleo só, hein? Não é porque eu tenho primos, seria mais de um primo que é sujeito composto. O que conta não é o plural da palavra, e sim quantos núcleos eu tenho. Eu tenho um núcleo só, um substantivo só, tá? Chegar, ó, tá aqui. Chegaram ontem às 17 horas. Aqui eu tenho meu predicado. E agora eu vou analisar o meu verbo, tá? Então aqui, predicado. Já aprendemos o predicado verbal e o predicado nominal. Então, vamos atentar aqui. Se eu terminasse no chegar, a frase teria sentido. Presta atenção. Meus primos chegaram. Pronto. Repara como o verbo chegar, ele não precisa de complemento. Mas se eu quiser, eu posso colocar. Mas eu já sei, meus primos chegaram. Eu já consigo fazer uma visão dos primos chegaram. Agora, quando eles chegaram? A que horas? Como? Né? São informações adicionais, são acessórios. Acessórios. Tá? Então, quando o verbo ele é completo, ele não precisa de complemento, ele se chama verbo intransitivo.
ele não precisa, ele para aqui, está satisfeito desse jeito, tá? Mas ele lembrou, o que vem depois? O que é? Porque existem coisas aqui. Ótimo. O que vem depois são acessórios. Acessórios da análise sintática se encaixam em algumas categorias. Duas delas: adjuntos adnominais e adjuntos adverbiais. Se a gente está dando característica ao verbo, então são adjuntos adverbiais. Advérbio. Na análise sintática, o advérbio é adjunto adverbial de tempo, tá? Não precisa dizer do que é, basta dizer que é advérbio. Só que eu tenho outro, às 17 horas, que a gente já viu que é uma locução adverbial. Então, às 17 horas também é um adjunto adverbial. Eu poderia tirar da frase, ela não ia fazer muita diferença, mas eu quis dar mais informações, mais acessórios. O meu núcleo é o verbo. Núcleo do predicado é o verbo porque eu tenho um verbo de ação. Lembra quando eu ensinei verbo de estado? O núcleo não era o verbo, era o predicativo do sujeito. Agora, verbo de ação, o núcleo é o verbo. E o meu predicado é verbal. Bom, gente, o que vocês têm que atentar aqui quando eu tenho palavras que dão características ao verbo? Eu poderia mudar o advérbio de lugar. Como eu reconheço um advérbio? Ele está sempre perto do verbo? Não. Eu poderia ser assim. Meus primos chegaram ontem às 17 horas. Poderia começar assim. Ontem, meus primos chegaram às 17 horas. Eu poderia mudar os advérbios de lugar. A frase teria sentido? Claro que sim. Você precisa aprender a enxergar o advérbio quando ele não está também próximo ao verbo. Quando ele está no começo da frase, no meio da frase, depois da frase, ele vai se referir ao verbo. Você tem que ter um olhar para perceber isso. Ele se caracteriza ao verbo onde ele estiver, não necessariamente ao lado do verbo, tá? Então o advérbio às vezes ele vem deslocado com vírgulas, é um termo deslocado. Mas você precisa analisar a oração. Não começa fazendo direto não. Pare e pensa, de quem que eu estou falando? Observe o que eles fizeram, o que está acontecendo. E aí você vai montando na sua cabeça a análise. Não começa direto. Para e reflita sobre a oração. Tá bom? Então hoje eu termino por aqui. Estudem bastante para a prova. Beijinho, tchau.